Então o tema da discussão de hoje é cultura de rua e políticas públicas, né? A gente pergunta, acho que pode começar perguntando o que é cultura de rua, né? Ou cultura urbana. Talvez seja o comportamento social natural das cidades, né? Sua origem talvez seja no início do século passado, quando, por exemplo, surgiram movimentos como o futurismo, né? Influenciado pela velocidade e a violência da vida nas cidades. Talvez nos anos 70 a cultura de rua ia explodir, né? Ia ficar pop. E principalmente com a cultura afro-americana do hip hop, seus tripés, a música rap, né, a figura do DJ, o grafite, né, que é a pintura de rua, e o breakdance, que é a dança de rua. Uma pergunta que eu quero colocar aqui desde o início é como que o poder público e essa universidade, que é uma universidade pública, né, enxergam, dialogam e suportam essas manifestações de cultura de rua. Meu nome é Kim. Basicamente, eu sou um produtor cultural independente. Minha relação com a rua se dá a partir disso, né? Da intenção de se ocupar o espaço público com cultura de livre acesso, né? Há 8 anos atrás eu fundei um coletivo que se chama Metanol FM. Nosso trabalho começou com uma rádio online, que foi o instrumento que a gente encontrou como solução mais prática e mais ágil de se criar algum tipo de presença além do nosso espaço de convivência, e também foi uma maneira da gente desenvolver algum tipo de diálogo com pessoas que também têm outras ideias para compartilhar a respeito do espaço público, cultura de livre acesso, a cena independente, considerando também que eu sou um artista, então o assunto me interessa por todos os lados, né? Nos últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de integrar, fazer parte do grupo de curadores de um evento chamado SP na Rua, que é um evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Partindo da ideia da SP na Rua, que é algo que eu tenho o maior prazer de falar a respeito, porque é algo que eu vi acontecer desde o começo, desde o estopim da ideia, que foi realmente uma iniciativa que partiu da Secretaria Municipal de Cultura, e isso é algo muito interessante, porque a gente não tem iniciativas semelhantes a esta em muitos lugares do mundo. A gente não vê SP na Rua em outros lugares, né, fora do Brasil. A gente não vê uma movimentação em outros países, né, em outros continentes, de movimentos culturais que eles são, de certa forma, um levante popular também, né? Os coletivos, eu tenho meu coletivo, e basicamente os coletivos que atuam em situações como o SP na Rua, eles estão o tempo todo olhando para essa questão de como é que a gente consegue desenvolver uma relação de maior proximidade com o espaço urbano, no sentido de as nossas ideias, por mais particulares e pessoais que elas sejam em termos de ideologias artísticas ou o que for, elas olham sim para o espaço urbano como um espaço em potencial, um lugar onde você pode proporcionar discussões que são relevantes para a vida na cidade, para a sua atuação como cidadão na cidade. A gente entende que, a gente percebe olhando para os coletivos hoje em dia, que são inúmeros, a gente teve um número crescente nos últimos 8 anos mais ou menos, o Jaime pode ser uma pessoa até ilustrar isso melhor. O número de coletivos que a gente tem hoje é uma crescente constante, assim, é quase impossível chegar num número final de coletivos que tem na cidade, até mesmo considerando toda essa região da periferia de São Paulo, que tem uma vida cultural muito ativa, que muitas vezes a gente não tem nem notícia. As manifestações dos coletivos têm mudado um pouco essa chave, virado essa chavinha, dizendo que, olha, a gente não depende muito de uma esfera pública para as nossas atividades acontecerem, mas a gente quer estar no espaço público com algum tipo de valia, com algum tipo de reconhecimento de que aquilo que está sendo feito no espaço público, a iniciativa dos coletivos no espaço público, ela tem uma intenção de ser algo agregador para a cidade. Nunca algo que vai subtrair aquilo que é de recurso público, ou aquilo que é de direito do cidadão, ou o que for, né? Essa última edição, ela trouxe um reflexo muito interessante da situação que a gente está passando agora, em termos de cultura de livre acesso na cidade, que é a urgência da representatividade dentro do setor cultural, que é a presença maior das camadas mais segregadas, mais
que sofrem mais omissão ou que estão menos inseridas no contexto cultural geral da cidade. E isso é uma urgência muito grande. O SP na Rua esse ano teve uma diversidade muito grande de assuntos. A gente teve mais mulheres propondo ideias e ações dentro da programação desse encontro, desse festival. Mais negros, a gente teve maior presença da periferia, da comunidade LGBT. E na verdade o SP na Rua, ele não é a solução da lavoura, ele não é o único evento que lida com as questões do espaço público como um palco de manifestação, como um ambiente de discussão de ideias. Mas ele é uma pequena fração daquilo que a cidade tem como movimento natural atualmente. A gente percebe, por números, por dados e tudo mais, que a cidade está caminhando cada vez mais para essa questão de presença cultural em espaços públicos que até então não são vistos como equipamentos culturais, porque eles não têm a sua estrutura definida, paredes, não tem um ambiente de sala. Você olha para uma praça pode ser tudo que você imaginar culturalmente falando. E é nessa direção que eu acho que a cidade cada vez mais se manifesta, né? É nessa direção que a cultura tem caminhado atualmente, que é ser algo mais pulverizado pela cidade como um todo. Porque existe essa questão de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, e a gente tem movimentos culturais muito localizados e muito territorialistas no sentido de serem movimentos extremamente expressivos, mas que eles acabam sendo algo de nicho, porque, quer queira ou não, apesar da situação hoje em dia ser muito melhor, a gente tem transporte público hoje que funciona de maneira muito melhor do que há 5, 7, 10 anos atrás. Mas ainda assim, pelo tamanho da cidade, a gente ainda vive numa cidade que ela te coloca numa situação de segregação cultural. E eu acabei de fazer esse trabalho numa nova sede do novo SESC, que acabou de inaugurar. Eu acabei isso dia 16 agora, fazem 15 dias, em Birigui, que é do lado de Araçatuba. E, olha, esse trabalho ele tem 22 metros. Ele é feito com essa parte, essas linhas negras são feitas com carvão vegetal, não sei se vocês conhecem, que é o primeiro instrumento da arte humana, né? As cavernas, né? Ele tem essa potência, né? De ser uma coisa que está numa memória muito profunda nossa, né? Pode passar, porque é rápido, só para vocês entenderem. É um fluxo. É um encontro de céu e terra, é uma paixão entre o de cima e o de baixo, são um entrelaçamento entre o feminino e o masculino, entre a terra e o céu. Pode passar. Isso serve tanto para a água como serve para as relações entre as pessoas. Nós vivemos em umas cidades enormes, né? No caso de São Paulo, é uma cidade gigante, uma das maiores cidades do planeta, embora tenham muitas cidades enormes no planeta, né? Onde as coisas têm muita dificuldade de fluir. Não só pela arquitetura, nem pelas ruas, nem pela proporção desumanizada da cidade, né? A gente vive em cidades, megacidades, que perderam a escala do humano. Então, quando a gente pensa assim, nos espaços públicos, o que são os espaços públicos? Não são os espaços onde nós nos relacionamos, são os espaços onde nós estamos juntos, estamos convivendo. Então, são os espaços de convivência. Quando você começa a observar os espaços públicos, você percebe que há uma dificuldade para as coisas fluírem. Coisas assim, muito simples, muito ilustrativas, por exemplo. Se você tem uma coisa que eu observei nas minhas andanças, porque na verdade é isso, para você entender a rua, você tem que andar. A primeira coisa é essa. Você nunca vai entender a rua de dentro do carro. Um dos grandes problemas da nossa convivência é que a maior parte das pessoas tem uma relação urbana a partir de um casulo que está protegido. A pessoa está ali de alguma forma
ela está embotada, embutida dentro daquela coisa que anda sobre rodas e que tudo é feito e organizado para isso. Então existe uma cidade para essa dinâmica individualizada, de pessoas onde as coisas também não fluem. Há um plano, há um projeto muito bem orquestrado onde nós, brasileiros, não gostamos de nós, brasileiros. E aí que essa questão da arte urbana, para mim, eu penso assim, né? Que nós estamos atuando num corpo que está ferido. Quando você vai para a rua, você vai tocar num lugar onde ninguém quer tocar. Porque as pessoas, o que elas querem? Elas querem entrar na casa delas e dentro da casa delas tem ali, às vezes, em São Paulo, às vezes você entra, artista, que nem eu, assim. Qual que é a parada do artista? O artista, eu posso estar um dia na Brasilândia, fazendo um trabalho ali com o coletivo ali, numa situação. No outro dia eu posso estar na casa do dono, do presidente da Bienal, né? Assim, um dia eu estou numa ponta do país, outro estou na outra ponta. E o que eu sinto é vergonha, porque como é possível que a gente esteja se acostumando e tenha, consiga viver com tanta gente passando necessidade, consiga viver com tanta gente passando mal, e as pessoas vivem como se isso fosse, como é que é a tal da palavra? Indiferença. Né? Essa palavra chama indiferença. É o seguinte, tem saída essa confusão. As pessoas precisam retomar caminhos para encontrar a sua habilidade, as suas habilidades, precisam, de alguma forma, vencer esse projeto de uma cultura de confinamento, em que tudo é feito para ficar confinado, em que as pessoas perdem a própria noção de seu corpo. A gente não é feito para ficar sentado, a gente não pode estudar nessas cadeiras. A gente tem que estudar nos lugares, nas praças. Na rua, a gente precisa inspirar, a gente precisa se inspirar, a gente precisa se tornar brasileiro, a gente precisa criar uma identidade nossa. Nós somos uma cultura em formação. E tudo que for feito na rua, que for feito com um espírito de amor, pelo outro, a rua é isso, a rua é olhar o outro. O que eu queria dizer é o seguinte, falando de São Paulo, a gente tem em São Paulo uma força cultural que eu acho que é a força cultural mais importante do Brasil recente, que é a coisa que tem mais força, que é o Racionais. Eu acho que o Racionais é a coisa mais importante da cultura brasileira, né? Assim, em atividade, assim. Eu acho que é mais importante que o Caetano. Eu acho o Caetano gigantesco, né? Não estou dizendo, mas acho que o Racionais é mais importante. E não fui eu que falei e que inventei isso, ou que pensei isso, de dizer que o Racionais ele vem na contramão. Quando ele aparece, ele vem na contramão do que era a cultura brasileira até então, né? Porque a cultura brasileira, seja o que fosse, assim, falando de música, né? Sempre foi uma coisa que quis ser inclusiva. Daí, voltando para a cidade, assim, para a política pública e tudo mais, para você ver um show do Racionais, antigamente, era muito, 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 muito difícil. Então você tinha que ir para Osasco, você tinha que ir para o Capão, você tinha que dar um jeito. E assim, voltando um pouco ao que vocês estavam falando de circulação e tal, desde quando eu estudava aqui e tal, eu acho que uma das, eu não vou saber dizer se é uma causa ou acho que já virou um ciclo vicioso de um problema da cidade, e que é a coisa que reproduz a segregação e a desigualdade na cidade, é a questão do transporte mesmo. Porque é inviável você morar, né, na Zona Oeste e ir ver um show no Capão, numa virada cultural. Se coloca o Racionais para tocar, o que o poder público faz? E eu estou falando que eu estava lá. Eu também estava lá. Todas. O poder público estava lá, a primeira vez que colocaram o Racionais, o poder público estava lá para não deixar o Racionais tocar. 2007. E fizeram de tudo até que... Sim. Até interromper o show. Foi assim, sabe? Fizeram de tudo. Eu tava lá, assim, os caras estavam tentando prender jornalista. Ali, depois que eles jogaram as bombas. Eles invadiram o camarim pra prender os caras. Mas eu acho que a gente precisa ampliar
esse debate para quem ainda, vamos dizer assim, resiste e está numa outra lógica, né? Então, eu estava em dúvida se eu ia fazer uma apresentação ou não, se eu falasse mais brevemente. Vou fazer porque está mais ou menos estruturado uma visão de cidade e de cultura que eu venho assim, trabalhando há bastante tempo e tive a oportunidade nesses 4 anos aqui da administração do prefeito Fernando Haddad, primeiro discutindo o plano diretor, fui relator na Câmara e depois na Secretaria de Cultura, puder colocar em prática. Então tem um pouco a ver com o que vocês estão falando, né? Quer dizer, o SP na Rua começou aí, né, em 2014, né, o SP na Rua e o Mês da Cultura Independente, e todo um processo de repensar a cidade um pouco na linha do que o Jaime está colocando aqui. Então eu vou mostrar um pouco, né, aqui muito rapidamente. A primeira, a ideia de que a cultura tem que estar assim, no coração da estratégia urbana da cidade, ou seja, a cultura faz parte da questão urbana, não é uma questão que tem que ficar restrita a nicho, a um teatro, a um espaço fechado, embora os teatros e lugares possam e devem fazer parte desse processo, mas ela é uma perspectiva, inclusive, de desenvolvimento da cidade, econômico, é um espaço de criação, é um espaço de uma cidade que precisa encontrar outros rumos além da sua histórica desenvolvimento industrial, né? Outro conceito é a cidade para as pessoas, né? Ou seja, a cidade que tem o espaço, bom, o que você falou, né? Foi ótimo que né, o que o Jaime falou está diretamente ligado a isso, ou seja, você tirar os carros da cidade e abrir a cidade para as pessoas, ruas abertas, patinete, a bicicultura, a bicicleta, dar vida às praças, né? Reverter a privatização do espaço público, porque o automóvel privatiza o espaço público, né? E quando a gente fala de transporte coletivo, a gente está falando de andar a pé, porque não existe transporte coletivo sem as pessoas andarem a pé, né? E o transporte coletivo pensado como uma estratégia de circulação, né, na cidade, que permita acessar todos os lugares. E a cultura como potencializador do uso do espaço público, e a cultura sendo, quer dizer, ela usando o espaço público, mas ela também faz com que as pessoas vão para o espaço público, né? E, portanto, supera essa ideia de uma rua privatizada pelos automóveis e uma rua desertificada. A rua desertificada é uma rua insegura, não tem nada mais inseguro do que a rua sem pessoas, não a rua com as pessoas, né? E aí, então, a gente tem várias... A virada cultural, ela foi, de certa forma, precursora disso, lá em 2005, quando foi criada, acho que foi importante, mas ela era uma coisa assim, de um dia num lugar da cidade que era o centro. E a ideia a proposta que nós tivemos foi levar isso o ano inteiro para todos os lugares, o número maior possível de lugares. E também entender os equipamentos culturais, os teatros, os centros culturais, os céus, etc., como um espaço público, porque ele é um espaço público. E é você tirar os automóveis e pôr as pessoas, e é impressionante a Paulista como, depois que ela foi aberta para as pessoas, ela naturalmente virou um espaço cultural. Um pouco que você falou no começo, embora eu acho que o poder público é importante ainda para poder viabilizar e dar infraestrutura, só o fato dele abrir as possibilidades para o espaço ser utilizado, ele já vai ser ocupado. Eu acho que o grande desafio, eu acho que Paulista a gente conseguiu rapidamente consolidar, o grande desafio é cumprir o que está na lei, que é todas as subprefeituras terem uma rua aberta e as pessoas usarem o espaço, e a questão da arte e cultura ocupando o espaço público, a cidade como palco. Então, o que nós procuramos fazer foi sair da virada cultural, que era um mês, um dia, uma vez por ano, e ter um calendário. O aniversário da cidade, o carnaval de rua, que eu vou falar um pouco depois, o mês do hip hop, que esses últimos anos tem acontecido em 5 lugares diferentes da cidade durante um mês. A festa do Arraial Junino, que aconteceu há alguns anos, não aconteceu outro. Depois, em setembro, o mês da cultura independente, o SP na Rua, que já foi bastante falado. A Viradinha, que é os eventos para as crianças, outubro, o mês da cultura negra, o dia do circo em dezembro. E o Circuito Municipal de Cultura, que foi uma iniciativa exatamente para fazer o que você falou aqui não sei do que você se referiu, foi no mês da cultura independente, mas na verdade o Circuito Municipal da Cultura faz com que o ano inteiro tenha os equipamentos ocupados com atividades culturais, que também teve um crescimento enorme. Nós chegamos a ter quase 3 mil atividades nos equipamentos da prefeitura. Mas a ideia da cidadania cultural, que o que nós estamos falando aqui
é de cidadania cultural. O que é cidadania cultural? É uma coisa que nasce de baixo para cima, né? Que não é contratar um artista famoso, ou até mesmo um que não é tão famoso, mas que vai fazer um show, mas as pessoas serem protagonistas, né, desse processo. E o Carnaval de Rua é onde isso mais pode acontecer. Então, uma regulamentação muito simples, que foi definida primeiramente em 2014, depois 2015, 2016, foi crescendo e virou um pouco isso que você falou agora. Né? Porque se o poder público falar que não vai fazer, vai ter uma revolta e se falar que vai confinar, como estou querendo falar, levar para 23 de maio, levar para um lugar confinado, também, né, hoje tem, eu até não pus slide, mas tem um movimento que é a ração dos blocos, que é, né, um conjunto de manifestações que estão exatamente buscando manter essa característica que é um carnaval aberto, democrático, gratuito, que as pessoas, né, na verdade, o poder público cadastra os blocos, define o circuito para também um bloco e bater cabeça com o outro no mesmo horário, no mesmo lugar, né, define alguns lugares onde não pode desfilar, porque tem corredor de ônibus, etc. Então, tem um mínimo de funcionamento da cidade. Aliás, eu vou finalizar falando isso, existem alguns conflitos, né, que precisam ser resolvidos, né, que são conflitos de forma de utilização da cidade. Né. Alguns são legítimos, né, por exemplo, você travar a cidade inteira porque vai fazer um evento é ruim. Né. Agora, outros são de modo de ver, os caras que não querem que o espaço público seja utilizado. Né. Aqui a gente vê duas coisas, né, o mês da consciência negra, né, com essas máscaras, e ao mesmo tempo outra coisa que é a arte de rua, né, o grafite e as diferentes formas de manifestação que, bom, obviamente nós estamos hoje num conflito, né, a respeito, porque a cidade foi constituída de maneira excludente. Então os espaços do centro expandido, onde teve a cidade formal, você tem ruas largas, você tem praças, você tem parques. Vai para a periferia, foi constituída como loteamento clandestino em favela, né, ruas estreitas, sem praça, então é muito. Então a gente vê os espaços, né, como eu moro aqui, né, isso aqui é numa favela em meio no Matarazzo, é uma escadaria no meio das casas, lugares totalmente, né, estreitos, né, com pouco espaço para poder acontecer tudo que tem que acontecer, e é onde mais acontece um dos grandes conflitos, que eu vou terminar falando nisso, finalizar dizendo o seguinte, que existe visões, claro que tem muitas visões assim, tem um leque de visões, mas tem duas hoje que se contrapõem, que é um pouco a cidade higienizada o Estado como higienizador da cidade, né, uma cidade silenciosa, uma cidade, um espaço público despovoado, as pessoas dentro das casas, na televisão, ou nos condomínios fechados, com os muros que separam o espaço público da casa, que separam as pessoas, que separam as classes sociais, que separam usos, né? Então, e uma visão que é respeitando, evidentemente, a individualidade e certas necessidades de descanso, mas uma cidade que possa estar ocupada, né, pelo cidadão, e a cultura tem um aspecto decisivo. E quando eu estou falando de cultura, eu estou falando só de cultura, evento cultural, a música, eu estou falando da cultura urbana. Né? Quer dizer, no fundo nós estamos falando assim, da maneira como a cultura ela exerce um papel determinante nos comportamentos, né, no modo de vida, na maneira como as pessoas se relacionam. Né? Então, quando o prefeito Fernando me convidou para ser secretário de Cultura, eu tinha acabado de ser relator do plano diretor, eu sou, né, como você falou, sou professor de urbanismo, né, de cidade, e embora tenha muitas relações com a área de cultura, fiz vários projetos de lei de cultura, etc., né, ele falou assim, eu quero ser secretário de Cultura, porque o que nós precisamos na cidade é mudar a cultura, né, da cidade, a cultura urbana da cidade. O plano diretor ele é muito cultural desse ponto de vista. Então, né, é muito isso que a gente espera, uma cidade que mude e que a cultura possa ter um papel decisivo no seu desenvolvimento.